eu acho que a maioria das pessoas que está aqui vem movido também por essa música, a gente está falando aqui da música nordestina, de Minas Gerais, desse contato com o Nordeste hoje, assim, esse interesse, a gente vê pelas pessoas que estão aqui, existe um interesse muito grande hoje do pessoal daqui, para o que está acontecendo, a gente pode chamar assim, né, do Minas para cima, assim, Nordeste, né, é uma definição às vezes até meio vaga demais, e diz pouco do que está acontecendo, né, assim, porque existe uma reinvenção muito interessante hoje da música, dessas questões que a gente tem de vez em quando como uma tradição. O Nordeste está muito ligado, assim como Minas, essa questão da tradição, de uma terra ligada a uma cultura antiga, muito forte. E eu acho que todo mundo todo mundo aqui, muita gente tem se interessado muito por essa habilidade muito, muito interessante que essa geração que está aqui tem de transformar essas tradições em coisas novas, novas informações, novos estilos, novas questões, né, assim, questões cada vez mais atuais, né, assim, às vezes isso, assim, as regiões que a gente pode chamar de não centrais, né, assim, às vezes tem informações ainda mais atuais do que as centrais, em diversas das vezes, assim, né, hoje em dia cada vez mais a gente vê isso. Assim. A gente se encontrou no Belém do Pará há pouco, assim, a gente pode ver isso lá, em Recife também, que a gente tocou há pouco lá também. Eu queria saber um pouco disso de vocês, assim, como vocês lidam assim, com essa questão que a gente vai chamar música nordestina, assim, com essa grande coisa. Assim. Uma pergunta longa, né? Você falou da tradição e tal. Eu acho que a música, a tradição que as pessoas se prendem, é uma música que, eu penso assim, existe um mercado forte. Alceu Valença, por exemplo, é uma marca desse mercado, antes dele, enfim. E depois, esse sistema de divulgação de música está passando por um período capenga e tal. E a música tradicional, na verdade, é uma música que foi muito exposta, foi trabalhada para as pessoas conhecerem, então ficou preso. A tradição que eu acho que as pessoas estão presas, músicos, enfim, é uma música que já foi parte de um mercado, que foi verdade numa época e que passou, mas aí as pessoas se prendem. Quando eu penso no grande público, eles estão diretamente ligados a essa música do mercado, a música que está na TV, que está na rádio, e que se repete. E o que eu acho que o que a gente faz exatamente não é compactuar com isso. E a tradição, na verdade, tem, mas mesmo em Pernambuco, a música tradicional, que poderia ser o maracatu do Baco Solto, o maracatu rural, ou mesmo o frevo. O frevo ainda tem um carnaval que é como se fosse uma rádio que bate em todos os ouvidos durante uma época do ano. Mas as pessoas, o grande público, não tem conhecimento disso. E tem a gente que trabalha e tem as pessoas que gostam realmente de música e vão pesquisar, mas o grande público não tem conhecimento. Então, a tradição existe sim, a nossa música feita anteriormente existe e tal, e a repetição de uma mesma música e não da tradição, a repetição de uma época da música do mercado e não necessariamente da tradição. A gente, quando pensa em fazer música, logicamente a gente tem que fazer a música do nosso tempo. E a gente se utiliza de música da tradição, de músicas das rádios, de música da indústria, de música que é feita por nosso sobrinho de maneira espontânea, enfim, de todo o universo que encanta a gente. Cada um tem suas preferências e seus encantamentos, mas a gente gosta de se utilizar disso. E a ideia nossa é tentar fazer uma música nova. O mundo ideal é que essas indústrias não ditem o que vocês vão consumir, o que a gente vai consumir. E que a gente tenha o livre-arbítrio e pratique o livre-arbítrio para ir atrás e consumir as coisas que a gente gosta e se identifica. Então, acho que é toda essa música que é feita agora no Brasil e que a gente pode situar a gente aí no Nordeste, como exemplo, é uma música que está buscando a sua liberdade,
os seus próprios caminhos, está criando o seu próprio mercado, enfim, e não compactuando com o mercado que é limitador e que é limitador na criação e limitador também na expansão da música. Assim. Não tem a música como o primordial, tem outros valores agregados ali na música que eles levam como prioridade. Assim. Então, e aí eu pelo menos acredito que a música é primordial e uma música bacana ela vai andar com suas próprias pernas. E é mais ou menos isso que acontece com a gente sendo música independente. A nossa música vai andando com as próprias pernas. Qual é a pergunta mesmo? Só porque eu já viajei. Mas é uma coisa da tradição. E como que a tradição pode ter coisas novas? Cara, a tradição, essa não tradição aí parece que bate numa. Eu faço uma música ancestral, sabe? Negra, índia, brasileira. Eu busco na literatura, eu busco, sabe, e o principal que eu acho que eu utilizo é que eu canto. Quando eu canto, eu tenho o zelo de tentar ir buscar aquele canto que Gonzaga cantava. Como é que ele cantava? Como um cantor, como ele se expressava. Eu tento colocar isso com palavras novas, com questionamentos novos, mas as melodias, as tradicionais, ditas tradicionais, são maravilhosas, no caso. Quando você passa de uma música antiga, quando você olha para trás e faz uma música para frente, então eu canto, eu quero cantar como Gonzaga cantava, como Jacques cantava, só eles podem passar uma coisa muito grande para a minha música. Eles já passam. Agora, o pensamento contemporâneo, brasileiro, atual, é outro. A nossa situação é outro, o jovem é outro. E eu tento falar isso, eu tento ser contemporâneo, eu tenho um público que, desde o meu primeiro disco, tem de criança a velho. Então, a responsabilidade é essa, manter as melodias maravilhosas que esses mestres passaram, que eu vi na minha infância, sabe? E tentar contemporaneizar a parada, tentar trazer para o asfalto, para o urbano hoje, tentar rasgar fronteiras, abrir as mentes. Assim, eu tenho 42 anos, mas eu não sei a idade do meu público, então não tenho tempo. E a responsabilidade é essa. E para isso, assim, a gente vai se juntando na vida. Assim. A música que eu escolhi, as pessoas que eu escolhi, está aqui, ó. Tem aqui Fabinho, Catatal, a gente já se conhece há quanto tempo. Essa é a grande coisa, é se manter e ter do lado pessoas que realmente pulam nesse abismo, que estragam, sabe, que modernizam. Modernizar também já não é uma palavra que eu gosto também. Mas eu acho assim, como nordestino e uma pessoa que ouvi o que eu ouvi e tive nas experiências da minha infância, da vida, a riqueza, e poder trazer hoje, reformar essa música, colocar nos ouvidos atuais, isso é o mais importante. Eu não quero que as pessoas percam o Gonzaga para um mercado babaca. Eu é que tenho que ir lá, eu é que tenho. Quem canta Gonzaga sou eu, quem toca, está aqui com o Catatal, que é está revolucionando a guitarra brasileira, nordestina, sabe? E é isso, é manter. Acho que tudo é o fluxo, é a gravidade das coisas. Assim. Eu estou gravitando nesse país já tem 20 anos já que eu estou desde de Chico Sainz, desde de Fred 04, quer dizer, a gente teve essa sorte, esse caminho assim que a gente se encontrou. Eu acho que o mais importante é sempre manter. Eu gosto de falar mais de raiz do que tradição. Tradição é coisa de quartel, parece que coisa de. Você tem que pedir a bênção, sabe? Não, eu já sou de outro. Então é essa. Eu acho que o sentido do músico nordestino hoje é ele ter a dimensão e poder do que ele tem como música, do que a ancestralidade fez. Tem uma visão. Eu penso muito, eu acho. Acho que o fundamental do artista nordestino é essa responsabilidade de atualizar
a você de atualizar seu público, sabe, de buscar. Sabe, cantei naquela mesa agora, Jacó do Bandolim, Sérgio Bittencourt, o pai dele, que é uma música clássica, eu trazer para cá. Eu tenho um grande exemplo, quando eu fiz o Sem Gravidade. Eu tinha o Sem Gravidade todinho, só não tinha a letra Sem Gravidade. Aí, vou pedir para Machado de Assis. Machado me abriu um livro, aí estava lá, a gravidade, já disse um bam. Disse Machado, a gravidade é o mistério do corpo. Aí eu, tão somente corpo, como um poema belo mar. Aí fiz a música só com aquilo. No outro dia, eu me acordei, eu era vizinho de prédio de Ali Salomão, poeta baiano. Aí eu digo, o Ali é um cara que é muito inteligente, muito capaz. Só Ali para me dizer quem é o bam que Machado de Assis falou ali, quem é esse bam. Aí eu fui para Ali, vamos tomar um suco, descendo lá no Leblon. Chego lá, eu digo, olha, fiz a letra, agora quem é o bam que Machado de Assis falou? Ele fez, Otto, os poetas roubam. Ok. Então a gente não deixa, quer dizer, Machado roubou de alguém, trouxe para a geração dele, eu peguei, roubei do Machado, trouxe para a minha geração. Eu acho que isso é fundamental. E o nordestino que eu coloco o mineiro muito bem dentro dessa coisa simples, não brinque não, que a gente dá na goela. Eu acho que isso é muito importante a gente saber, que a gente tenta fazer com um copo d'água, um açude, a gente vai sempre ter essa... E é isso que faz a música ser contemporânea, roubando lá de trás. Homenageando, né? É muito legal esse pensamento mesmo, uma raiz, né? Porque você vai continuando uma obra que alguém já começou, né? A ideia é essa. Quando você não tem pensamento de continuar e volta e quer fazer o que já foi feito, primeiro que não dá prazer nenhum fazer o que já foi feito, e depois que vai interromper ali o crescimento desse indivíduo aí, desse ser que vai se transformando cada dia. Do Catapau. Fala de... Pergunta aí de novo. Era tradição, era coisa da tradição. Eu acho que vocês também podem participar e perguntar e completar. Assim, eu falo da música nordestina, atual, da antiga, sempre eu acho que é resumir muito uma região inteira que é muito diferente. Eu sempre falo disso, né? Assim, eu sou cearense e a minha cultura, ao contrário da pernambucana, é a cultura do desapego. Cearense sempre teve essa cultura de desapego mesmo. Então, as minhas referências não são as tradicionais de lá, porque na real nem tem muita. Assim, tem, mas todo mundo sempre renegou, né? Então, eu escutei muito nos anos 80 os forró eletrônico, Eliane, e esses que eram forró que todo mundo gostava, entendeu? E eu até hoje tenho um apego muito grande com isso, por mais que eu sou cearense e tenho muito desapego. Mas a minha cultura mesmo forte foi do rock, entendeu? A minha vida mudou quando eu escutei Pink Floyd, Iron Maiden, Black Sabbath, todas essas coisas. Então, eu acho que eu carrego muito da minha tradição nordestina, cada um carrega a sua, né? Eu carrego muito na minha fala, no meu jeito de ser, de pensar, quando eu escrevo uma letra, quando eu canto, porque sai do jeito, mas o resto é roubo também. É roubo de Hendrix, do Santana, desses caras que a gente vai se inspirando, porque a gente não vive sem inspiração, né? E vai... Aí transforma uma música, talvez, nordestina atual, mas é tudo de roubo mesmo. Não tem como, não tem... E todo mundo é assim, não tem jeito, sabe? Assim, tipo, aqui, no sul, em qualquer canto era assim, a gente vai transformando as coisas, sabe? Assim, a tradição é linda, mas cada um tem a sua. Cada lugar tem o seu, né? E eu sou nordestino bem muito. Você vê como a gente é diferente. Eu estava diferente, não a gente assim. Eu estava com um baiano na minha casa, recebendo ele, e ele me trouxe um violão em voz, para dentro da minha casa. Era eu, a namorada dele, a minha mulher, a namorada dele, e o baiano começou a tocar, e quando ele tocava, a gente conversava de pô, só o baiano assim, que é baiano, é diferente, que eu amo. Aí começou a falar, daqui a pouco, e depois que eu podia sair com essa.
sabe o que o baiano inventou? Eu digo, o que foi? Ele disse, a guitarra elétrica. Me feriu. Nossa, como é que o baiano chega na minha casa e fala porque a música... Como é que o baiano chega na minha casa e fala que eles inventaram a guitarra elétrica? Logo essa. Nossa, eu tenho uma tudo. Quem? Já sei o que Pernambuco inventou. O que foi? Eu digo, silêncio. Talvez para florear essa diferença que a gente tem de raça. Porque no Candomblé, no meu disco, eu já queria dizer assim que a gente é essa mistura mesmo, que somos degradados poderia ser isso assim, diluídos. Então é isso. Lembrei do baiano. Porque não tem baiano na mesa, devia ter. Eu pensei em tentar dar um certo contorno para isso que o Guto falou, é mais ou menos o seguinte, como se fosse uma historinha, né? História é legal, né? Todo mundo gosta. É como se fosse assim, a gente teve uma história musical a partir dos anos 60, que é mais ou menos o seguinte, você tem um momento, 670, que o rock é meio que um objeto, vamos dizer assim, é uma coisa que se usa dentro da música, é um elemento, um ingrediente. A gente não tem um rock, vamos dizer, nacional constituído nos anos 70, mais ou menos, né? Aí nos anos 80, cara, você tá vendo esse negócio muito maluco, assim, muito bizarro, até falando isso com o Guto mais cedo, essa coisa muito estranha, que de repente, do nada, assim, você tem uma espécie de reversão de parâmetro, sei lá, assim, suspensão, muda tudo, assim, de repente todo mundo começa a ouvir New Orleans, Rock in Red, aquelas bandas dos anos 70 para 80, pós-punk, essas coisas todas. E, sei lá, o mercado brasileiro é um mercado bastante internacional, né? Uma coisa bizarríssima, 70% da produção de fora, né? Se vende aqui. Se vendia mais discos do The Cure em algumas épocas no Brasil do que na Inglaterra. Pois é, é uma loucura, assim. Pô, o The Cure vinha aqui, cara, eu lembro que aqui no Horizonte com 30 mil pessoas, mineirinhas, assim, um lugar péssimo, assim, lotado, aqui de gente. Uma loucura, assim. E de repente, até 1990, vai assim. É uma cena totalmente internacionalizada, as bandas fazem um som que é muito descolado, assim, uma espécie de pós-punk reciclado, new wave reciclado, sei lá o que é isso, né? E aí depois aparece o Furacão Chico Sainz, né? E aí aparece Chico Sainz, de repente todo mundo começa a ouvir Jorge Ben, Tim Maia, e, bom, né? Nós somos zumbis, Chico Sainz, claro. E essas coisas todas, né? A coisa mais marcante que eu tive eu poderia ter uma análise assim, do que aconteceu, eu toquei com o Chico na época, e pelo período, e que é notar assim, o choque de cultura. Primeiro foi a negação de Ariano, tacanha, no modo de dizer assim, sai, ciência, por que não bota Chico Ciência? Vai lá, uma porra, tudo bem, ok. Mas ele devia agradecer, porque eu sou classe média pernambucana, e nunca iria fazer um maracatu pensando em colocar aquelas penachos, que eu acho muito bonito, mas para a classe média, para a gente nem sabia o que é maracatu. Mas daqui a pouco, quando o Chico veio, com o Lúcio Maia, com o Jorge, com o Gilmar, de calça jeans, ensaiando maracatu com guitarra em garagem, isso foi absorvido melhor por a gente. Então é essa questão daquilo que eu falei, de usar a harmonia, a melodia, e você está entendendo da tradição. Isso aqui marcou muito, assim. O que comeu a classe média pernambucana, a juventude, foi o não penacho. Vocês estão entendendo? De uma maneira bem... Era não colocar aquilo ali, parecia que queria vir, porque a gente já era calça jeans, a gente já era... E o grande mentor, o grande motor que girou o Chico ali foi isso. A grande coisa que o maracatu pegou no Brasil todo. Assim, que lá no Rio tem, aqui tem grupos de maracatu. Esse interesse, eu acho que partiu principalmente daqui de gente que estudava, de universitário. Não foi uma coisa que saiu do campo para... Você está entendendo? Isso aqui é marcante na minha vida. Assim, eu digo, sabe por que tem tanto maracatu hoje no Brasil? Eu devo a jeans, ao Castro Jeans, que Chico tinha e que usou e que tirou aquelas coisas e fez, e a guitarra de Lúcio Maia. Essa introdução do rock, quando você fala que o rock é para você ver a força que tem o rock. O rock não deixa de ser também um produto roots, sabe, negro. Então as coisas se encontram. O mundo é muito Chico. Como é que foi isso para você? Esse furacão, essa virada, de repente, no Nordeste, entra na hora do dia, assim, outra referência musical, né, no rock, nordestino, passa Então, mas na verdade antes... Fred já era punk, Fabinho sabe, foi punk, desde a universidade, foi com um cavaquinho na mão,
tocando bem-jó, quem tocava... Qual era o punk que encontrava dentro do cavaquinho um pedal? Isso são as iniciativas que mudam, talvez, como você disse, depois de Chico Sainz. Fred também foi outro que ia para a universidade. Ele e Renato Hélio, que é o nosso secretário hoje de Cultura, que é nosso ministro da Informação, ou seja, eu acho que talvez seja aí essa ousadia lá em Pernambuco que teve, por uma questão única, cara. Não tínhamos dinheiro para ir para show dos outros, tínhamos que fazer as nossas festas, Flavinho sabe disso, então foi um público que vinha para o outro. Isso é moderno. E gostava de música e estava no cenário. Mas antes, na década de 70, e eu acho que se aproxima muito uma certa música feita nos 90 e hoje em dia, tinha o Seu Valência, que fazia um rock, Mutantes, já existia Poesia. Que eu via isso na minha casa, meu pai escutava isso, e a gente ouvia muito isso. E nos anos 80, na verdade, Chico, ele teve uma sacação que era o ritmo, o maracatu como ritmo, e não como alegoria, exatamente. E ele adorava hip hop. Eu conheci Chico, Jorge, eles dançavam break e trocavam o primeirão do Public Enemy, Eric B. Rakim. Então eu conheci tudo isso com os caras. E a ideia era rítmica mesmo. E aí ele pensava da seguinte maneira: se a gente não fizer uma música própria, não vai ser música. Se a gente for fazer rock se faz lá fora, você não vai ser músico. Eles pensavam e a gente pensava que para ser músico a gente teria que ter uma música própria. E a gente, como brasileiro, tem muita expressão para ser usada, tem muita cultura para se apropriar, para roubar, para construir a nossa música. E foi isso que aconteceu. A gente estava dentro ali, né? Eu era amigo dos caras e andava com os caras. Eu conheci Chico antes de estar na Nação Zumbi. Ele tinha banda que começou com Ola Orbe, que era uma banda que adorava The Jam, e o MOD, que é um movimento proletariado inglês. E eu gostava dessas coisas e tinha banda que era por aí, mas já com o pé no Tim Maia, o outro pé nas nossas tradições ali e foi muito bom, principalmente por isso, porque de repente a gente teve a maior musa para se fazer música era a nossa própria identidade. E a gente começou a se ver e se achar bonito, assim. Isso é bacana, você vê suas tradições, você vê os seus cantos, aquelas coisas que nunca tiveram na mídia, e se achar bonito. Então esse foi o nosso grande barato. E realmente mudou tudo, para mim mudou completamente. Eu gostava de punk rock, tocava Ramones, já tocava Jorge Ben, uma coisa no mesmo estilo. Eu gostava de música brasileira, passou para o Fred, a coisa do punk, e eu dei a fita do Nelson Cavaquinho para ele vai tocar melhor o cara. Então isso no final dos 80, você reunir pessoas e hoje é difícil, porque é tudo muito setorizado, mas no final dos anos 80, você na mesma turma tem um cara que curtia Ramones, um cara que curtia Nelson Cavaquinho, e um cara que gostava de Public Enemy. E a gente só queria namorar. Muito bom construir isso. Mas as turmas têm esses temperos, né? E era muito bacana, isso foi genial. Eu costumo dizer que o Brasil, Pernambuco, na década de 90, talvez tinha sido o melhor lugar do planeta, porque tinha como gasolina uma coisa completamente nova, e que era da própria terra, mas a água com açúcar não, que é um produto da terra mais ainda, mas com ingredientes de fora também, entendeu? Mas algumas frutas, o suco era da própria fruta mesmo ali. E isso foi genial. E a grande ideia do movimento musical era tornar Recife um lugar melhor para se viver. Você ter acesso às festas que você imaginava que como existiam fora daquele que você pensava que em Nova York a festa era desse jeito, ou que no Rio de Janeiro era tal para mim era que ter essas pessoas, Fred, que era um jornalista, Conceito, Rebelde, Chico, pensando aí,
De repente, às vezes a gente está numa mesa com várias pessoas e não sabe que elas podem se ajudar. Então, tinha Fred, Chico, Renato, ela, a gente tinha ministro de informar, Buzzi, que era quem fazia os nossos flyers era Dolores e Morales, que era o Hilton Lacerda, que é um grande roteirista hoje de cinema, e Dolores, DJ Dolores, que era computadores, faziam os flyers. E todo esse degrau dos anos 90 de produção que levou a gente a chegar lá, a gente fez. A gente fazia o flyer, pintava o disco, distribuía, você está entendendo? Então, nesse processo de produção moderna, sabe, de computador, a gente fez todo o trabalho de empresa. Parecia uma empresa que não era empresa. Parecia uma coisa... Você está entendendo? A gente estava tudo articulado. E aí foi aumentando a parada. Aí veio Abril pro Rock, era a época dos festivais. Quer dizer, por quê? Porque a gente gerou vários shows entre a gente e numa hora deu uma panorama que dizia, pô, vamos fazer algo grande com a gente aqui. Aí eu me lembro que tinha Tempo Nublado, tinha as rivalidades, né? Tinha uma banda da Tempo Nublado, tinha os punks, Santa Boêmia, tinha a gente do Mano, a gente ia para as festas meio quase que brigando. E o primeiro Abril pro Rock, outra coisa que contribui, que é fogo. Teve o sorteio para ver quem ia tocar, quem ia abrir, quem ia eram 18 bandas. Aí, as mais relevantes já era Chico e Mundo Livre. No sorteio, a gente foi para 4h30 da tarde. Tipo, abriu. Deu. Ok, e cara, primeira e segunda banda, a gente. Ok, sabe quem estava lá? As câmeras da Globo que. Sabe? Então, Jornal Nacional, aqui em Recife, pum, era a gente. Entendeu? Aí ligou lá com Miranda, com Gastão, com MTV. Tudo é hora, está no momento. A gente que achava que devia tocar meia-noite, porque era o headline. Pô, como é que pode? A gente reclamando, mas deixa que o Jornal Nacional só foi a gente, o Jornal Local só foi Chico Sainz, Fred. Então a gente começou a ver que estava ali, estava acontecendo realmente alguma coisa grande, começou, você está entendendo até? É assim que surgiu, porque antes era assim, havia Canibal. Eu tive tem mesas lá em Recife, que era a Santa Ceia, que eu nunca mais esqueço. Taciba, Fabinho, Canibal, Chico, Fred, sabe? Quer dizer, tinha punk, todos no mesmo bar, na mesma noite, com a juventude lá.